O cenário do automobilismo japonês é bem vivo. Além da Super Fórmula, o país conta também com o Super GT, uma categoria com quase 30 anos de histórias. A antiga JGTC ficou conhecida no exterior devido aos jogos de simulação, mas ela não se resume a eles. Vamos dar uma olhada no que a categoria tem de bom e descobrir por que ela deveria receber mais atenção do que atualmente recebe. A competição Super GT foi criada em 1993 e originalmente era chamada de Zeihon GT Shinshuken. Poucos anos depois passou a ser chamada como JGTC, ou All Japan Grand Touring Car Championship. A mudança final de nome aconteceu em 2005, em uma tentativa de tornar a categoria mais apelativa para o público, e também devido a um conflito de nomes. Quando surgiu, a JGTC substituiu a All Japan Sports Prototype Championship, que era uma competição para os protótipos do Grupo C, e o Campeonato Japonês de Carros de Turismo, que incluíam os carros do Grupo A. As regras da nova competição impunham limites para a potência e diferentes pesos adicionais para os carros de acordo com a classificação e a pontuação das corridas anteriores. Isso fazia com que houvesse uma espécie de handicap, ou regra de equilíbrio entre os competidores, evitando o domínio absoluto de uma única equipe ou piloto em toda a temporada, além de evitar o aumento desenfreado nos gastos das equipes. Na primeira temporada, os carros eram, no geral, da Japan Super Sport Sedan. Os únicos modelos originalmente desenvolvidos para a competição eram o Nissan Skyline GTR e o Nissan Silva S13 da Nismo. Na primeira prova, alguns carros da IMSA GT também participaram. Nos 1000 km de Suzuka, por sua vez, a mistura foi ainda maior, com protótipos do Grupo C, carros de turismo do Grupo N e carros GT da Europa e da IMSA. Na temporada seguinte, a JGTC, agora com um ano de experiência e mais madura, instaurou uma mudança nas regras que baniu os protótipos do Grupo C a partir de 95, criou uma classe para a categoria GT1 da FIA, outra para a GT2 e dissolveu a JSS. Ao final de 95, uma nova mudança foi colocada em prática, com o objetivo de diminuir os custos. Agora os carros seriam divididos em duas classes, a GT500 e a GT300. Isso seria feito por meio do uso de restritores de ar nos carros, dependendo do peso e potência do modelo. Embora a categoria tenha adotado uma ou outra mudança e tenha até mesmo mudado de nome, a divisão entre as classes feita no final de 95 permanece sendo utilizada até hoje sem maiores alterações. No ano de 2000, a categoria japonesa realizou sua primeira corrida internacional em Sepang, na Malásia. A corrida não valeu pontos para o campeonato, e no ano seguinte ela foi novamente realizada como etapa de exibição. Em 2002, o evento foi finalmente adicionado como válido pelo campeonato, e assim permaneceu até 2014, quando foi substituído pela etapa de Buriram, na Tailândia. Em 2004, a JGTC realizou sua única corrida fora da Ásia, no Auto Club Speedway, na Califórnia. A prova também não foi válida para o campeonato e foi a última corrida da competição antes da mudança de nome. Em 2005, e já mais conhecida devido principalmente à série de jogos Gran Turismo, a JGTC planejou realizar uma etapa no circuito internacional de Xangai, na China, mas ali houve um dilema. Aquela não seria a única etapa fora do país da competição, já que havia uma etapa programada no circuito de Sepang, na Malásia. Pelo Código Esportivo Internacional da FIA, a competição japonesa perderia o seu status de competição nacional caso realizasse duas corridas fora do Japão. De início, a JAF, ou Japan Automobile Federation, anunciou que mudaria o nome da competição para Super GT World Challenge, destacando que ela seria um desafio para o mundo e para o entretenimento. A FIA, contudo, impediu a mudança, não só por entender que o nome World Challenge poderia ser confundido com World Championship, como também devido a uma disputa com a Sports Car Club of America, que organizava a competição Speed World Challenge desde 1990. Devido aos problemas, a JAF decidiu mudar o nome só para Super GT, sem a menção da competição mundial. Mesmo com a mudança, a categoria não conseguiu realizar mais de uma corrida fora do solo japonês no mesmo ano. Já em 2014, a categoria japonesa e a DTM alemã anunciaram a criação da Classe 1, que unificaria os regulamentos técnicos da classe GT500 da Super GT com a DTM. Dessa forma, os fabricantes poderiam correr em ambas as séries com a mesma especificação. A mudança só entrou totalmente em vigor em 2020, quando a GT500 adotou completamente as especificações combinadas. Mas logo no ano seguinte, em 2021, a DTM desistiu da ideia e mudou para a série Grupo GT3 devido à saída quase que ao mesmo tempo de diversos fabricantes da categoria. Geralmente com 8 etapas, no calendário atual da Super GT constam corridas em 6 circuitos diferentes. Okayama, que já recebeu a Fórmula 1 em 94 e 95, Suzuka, palco atual do GP do Japão de Fórmula 1, Fuji, que também já recebeu o GP de Fórmula 1 japonês, Twin Ring Motegi, Sports Lansugo e Autópolis.
As corridas são eventos únicos, com distância em média de 300 km. De 2006 a 2017, Suzuka recebeu uma etapa especial de 1000 km, que era mais prestigiada e que acabou incorporada no calendário da Intercontinental GT Challenge a partir de 2018. Como foi dito anteriormente, os carros da Super GT são divididos em dois grupos, e os nomes correspondem à potência que os carros tinham quando as classes foram criadas. Hoje em dia, os carros da GT500 produzem mais de 650 cavalos de potência, enquanto os GT300 possuem entre 400 e 550 cavalos. Outra diferença está no downforce, que é menor na classe inferior. Para identificá-los na pista, os carros da GT500 possuem tampas de farol, decalques de para-brisa e painéis brancos, diferentemente do GT300, que usam versões amarelas. A classe superior da Super GT é composta principalmente por carros das montadoras Nissan, Honda e Toyota. Apoiados pelas montadoras, os times correm com motores 4 cilindros em linha de 2 litros, equipados com o turbo da Garrett. Produzindo mais de 640 cavalos, os carros com estrutura tubular são semelhantes aos carros da DTM alemã, e o seu ritmo se aproxima ao visto nos protótipos não híbridos de Le Mans. Em sua história, a GT500 viu carros como Toyota Supra, Honda NSX e o Nissan Skyline GTR dominarem a classe. Nos primeiros anos, alguns estrangeiros como o Porsche 911 GT2 e o McLaren F1 GTR também conseguiram algum grau de sucesso, vencendo inclusive alguns campeonatos. Ferrari F40 e Aston Martin DB9 também foram utilizados, sem o mesmo resultado. Hoje em dia, a classe é dominada pelos modelos Nissan GT-R R35, Toyota GR Supra e a nova geração do Honda NSX. Nissan Fairlady Zeta, Honda HSV 010 GT e os Lexus SC430, RCF e LC500 também foram utilizados. Diferentemente da classe superior, a GT300 é mais variada no quesito equipes e carros. Possuindo times independentes, a classe tem desde carros japoneses como o Toyota Prius e o Subaru BRZ, até carros europeus GT3 como Audis e Mercedes. No começo, a classe serviu de casa para carros exóticos, mas a partir de 2006, os modelos europeus passaram a ter destaque. Devido a isso, a Domo, em parceria com a categoria, criou o Model Chassis, que serviria como plataforma de baixo custo para as equipes. O chassi poderia manter a aparência de outros carros, como o Toyota 86, o Lotus Evora ou o Toyota Mark X, e após a sua estreia em 2014, o chassi MC se tornou popular entre as equipes, chegando a vencer a temporada de 2016. O grande chamativo da categoria está na sua competitividade. O interesse está voltado principalmente na ideia de produzir corridas emocionantes, e para isso diversos artifícios são usados. Além do amplo emprego de peças padrão entre as equipes, as regras também procuram equilibrar a disputa. Um piloto não pode completar mais do que 2/3 de uma corrida, peso adicional é colocado no carro de acordo com a pontuação, e na classe GT300 o tamanho dos restritores de ar, peso mínimo, pressão máxima de turbo, entre outros, é controlado de corrida para corrida, com o intuito de manter o equilíbrio na competição. Dentre os pilotos, alguns nomes merecem bastante destaque. Um deles é Keiichi Tsuchiya. O rei do drift correu pelas equipes Taizan e Arta antes de se aposentar em 2004. Do público japonês também são conhecidos nomes como Masahiro Hasemi, Kazuyoshi Hoshino, Aguri Suzuki e Kunimitsu Takahashi. Dentre os estrangeiros, nomes como Ralf Schumacher, Pedro Della Rosa, Eric Comas e Heikki Kovalainen, que por sinal foi o campeão em 2016, correram no Japão. Jenson Button foi outro a se aventurar no Super GT, sendo o campeão de 2018. O Brasil não ficou de fora. João Paulo de Oliveira corre na categoria desde 2006, sendo que o paulista foi o campeão da classe GT300 em 2020. Em 2022, Augusto Farfus também entrou na competição pela classe GT300. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!